Bom, pessoal, vamos lá então. Relembrando aqui onde paramos na última aula. Eu tinha mostrado para vocês um primeiro exemplo de código, incluindo programação PHP. Esse foi o exemplo. Copiei um arquivo HTML qualquer lá daquele site que nós estudamos HTML e mostrei para vocês que dentro do arquivo HTML, apesar desse arquivo ter conteúdo HTML, o nome do arquivo tem extensão .php, então isso é importante, tá? Até porque, relembrando o que nós falamos na aula passada, o Apache precisa, né? Se for o servidor web, o Apache, ele precisa saber que dentro desse arquivo tem um bloco de código que é de responsabilidade do PHP processar. Então ele repassa esse trecho de código, o PHP processa e devolve para o Apache enviar para o internauta. Foi isso que nós fizemos, ó. Fizemos esse teste e nós vimos que aqui vinha o resultado, que era o que estava aqui, ó, uma mensagem, alô, alô, alô. Aqui nós já usamos código PHP, echo e print. Nós vimos que são sinônimos, funciona do mesmo jeito. Ou seja, a informação que está aqui dentro é enviada para o Apache incorpora esse código dentro daquele ponto do HTML para ser devolvido para o internauta. Aqui nós fizemos a mesma coisa, porém nós colocamos aqui uma expressão matemática junto. E por isso o efeito para o internauta foi esse, e eu mostrei para vocês aqui o que aparece para o internauta é a informação que nós mandamos de dentro da programação PHP, mas ele não visualiza o código de programação PHP, porque isso é um código que está lá no servidor e é processado só no servidor. Aqui no browser do internauta, somente o resultado que foi enviado, né? Bom, eu vou fazer um próximo código aqui de P1, vou duplicar esse arquivo, vou chamar de P2 e vou fazer algumas mudanças aqui, tá? Eu vou tirar esse input, vou mudar aqui algumas coisas só para efeito de curiosidade. Pronto. E aqui eu vou trocar o código de programação PHP, tá certo? Bom, vamos voltar lá no php.net para a gente ter uma linha aqui de trabalho. Vamos para documentação. Vamos ver a documentação online. Vamos pegar aqui na versão em português mesmo. Bom, tem coisa demais. Demais. Bom, vamos ver aqui que tipo de recursos a gente pode começar a estudar. Temos aqui, deixa eu ver esse simples tutorial aqui. Deixa eu ver o que ele aborda aqui. O que eu preciso? Sua primeira página PHP. Vamos ver o que tem aqui. Aqui, ó, muito parecido com o que a gente fez, tá vendo? Muito parecido, ó. É uma página HTML, porém aqui começa o bloco de programação PHP. Aqui ele usa um comando para mostrar essa informação, fecha com ponto e vírgula e encerra o código PHP. Isso que eu fiz aqui, ó, começa aqui e termina aqui. Vocês já viram isso em outras linguagens de programação, que o fato de estar em linhas separadas não quer dizer nada. Poderia estar tudo na mesma linha, isso aqui que não tem problema. Funciona também, tá? Então esse primeiro exemplo aqui a gente já viu. Instalação e configuração, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, não vem ao caso pra gente, tá? Por quê? Nós vamos usar, se for usar
no seu computador, na sua casa, você pode instalar aquele WAMP Server que eu mostrei para vocês na aula passada, que é esse cara aqui, né? Você instalando ele no seu computador, ele vai pôr tudo que é necessário. O que você tem que tomar cuidado na instalação desse WAMP Server? É que ele tem MySQL já embutido nesse pacote. Então, se você instalou o MySQL no seu Windows, naquele processo de instalação, e ele está automático, a inicialização automática como um serviço do Windows, vai dar conflito. Porque você ligou seu computador, ele já põe o MySQL no ar. Se você tenta colocar o WAMP no ar, vai dar conflito, porque ele vai tentar botar um outro MySQL no ar. E como os dois usam a mesma porta, vai dar conflito. Tá? Então tomem só esse cuidado. Se você preferir, você nem precisa usar aquele MySQL que eu passei para vocês na disciplina de banco de dados. Vocês podem usar só esse aqui, porque esse aqui também tem um MySQL embutido. Então você tem essa opção de usar só esse WAMP Server, tanto para a disciplina de banco de dados, porque você tem um MySQL aqui, como para essa disciplina de linguagem de programação. Bom, então a gente não vai esquentar muita cabeça com esse processo de instalação e configuração, porque a gente vai usar esse pacote. Então, basicamente, a gente vai seguir o seguinte. Vamos dar uma passada aqui pela referência da linguagem. E aí, depois a gente vai propor aí um projetinho para a gente fazer aula a aula. Tá? Quem tiver curiosidade, no semestre passado, ou retrasado, não me lembro, acho que foi no início do ano passado, que teve essa disciplina de linguagem de programação 1, eu fiz com a turma, a gente começou a desenvolver uma lojinha virtual. Então a gente fez em PHP, tá lá no YouTube, quem quiser dar uma recapitulada, até para já ir adiantando, para ir aprendendo. Então eu gostaria de propor com vocês aqui alguma ideia um pouco diferente disso. Vamos pensando aí com um projetinho que a gente pode desenvolver, porque quando você começa a desenvolver um projetinho, vai surgindo as necessidades, e a partir das necessidades eu vou buscando aqui na documentação do PHP quais os recursos necessários para implementar aqueles códigos que a gente quer fazer. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na referência da linguagem. Vou pegar aqui, ó, sintaxe básica. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Tags PHP. Bom, aqui ele só está ensinando aquela questão de colocar a instrução, tá? Então colocou essa instrução aqui, a partir dessa linha eu tenho que usar as regras da linguagem de programação PHP, certo? Aí, ó, o legal desse manual é que vem a documentação explicando o item, exemplo, e depois vem comentários e outros códigos de outros usuários também. Escapando o HTML, vamos ver o que é isso aqui. Tá, eu posso até mostrar outros exemplos disso depois para vocês. Na realidade a gente já meio que fez isso, tá? Olha só, quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho um pedaço HTML e aqui eu vou ter um bloco de programação PHP. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu posso vir aqui, ó, colocar um código HTML. Isso aqui é puro HTML, correto? E depois desse bloco HTML, eu posso simplesmente vir aqui e colocar outro bloco de programação PHP. Entendeu? Então vou pôr aqui, ó. Isso aqui é programação PHP. E aqui, novamente, programação PHP. Percebe? Então eu tenho HTML, aqui é PHP. HTML, aqui é PHP. Então você vai mesclando. E o Apache ele vai processar isso aqui exatamente nessa ordem. Processar no sentido de vai passando esses blocos aqui na sequência para o PHP fazer o processamento, e o que for devolvido pelo PHP vai sendo embutido exatamente na ordem. Então deixa eu salvar esse P2 aqui só para mostrar esse exemplo para vocês. Vamos abrir aqui em vez de P1. Agora eu tenho aqui o P2. Ah lá, tá vendo? Então tem aqui 1, 2, 2, 2. Tá vendo? Ou seja, quantos trechos de código eu quiser colocar, eu posso colocar. Então aqui morreu. Separação de instruções. Como é que eu faço isso?
Cada linha de comando PHP ela é finalizada com ponto e vírgula, tá certo? E aqui mais uma vez ele está mostrando, ó, você pode fazer trechos de programação PHP quantos forem necessários, certo? Comentários, como é que eu faço comentário em PHP? Isso é importante, tá? Então aqui ele está mostrando, eu posso pôr uma barra barra, significa que o restante da linha é comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, barra barra, onde eu colocar barra barra, o restante da, vou pôr aqui, ó, barra barra, mostra vários números 1. Tá vendo? Ou eu posso colocar barra asterisco, escrevo comentário, quantas linhas eu quiser de comentário e fecho com asterisco barra. Certo? Comentário é legal, tá, gente? A gente já falou disso em JavaScript, que a gente falou disso. Vamos atualizar aqui, ó. Todas as linguagens é importante, né? Aqui, ó, atualizei. Se eu mandar exibir o código fonte aqui, ó, olha lá, comentário não vem, tá vendo? Comentário é um recurso que o programador usa para colocar observações dentro do seu código, porque daqui 2 semanas, quando você voltar nesse código, essas observações que você põe no comentário facilita você lembrar do que se trata, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Beleza, então vamos ver o que mais tem aqui. Comentários. Bom, então essa sintaxe básica aqui a gente já encerrou, já fechou. Vamos ver o que são esses tipos aqui. Bom, tipos. Aí tem booleanos, inteiros, strings, objetos. Beleza, vamos ver aqui uma introdução. Aqui ele está falando dos tipos, tá? Então vamos começar aqui. Booleano é verdadeiro ou falso. Então eu posso... Bom, aí a gente vai começar a aprender a criar variáveis em PHP. Então olha só. Vou fazer aqui, ó, nesse primeiro bloco aqui, tá? Vou até colocar comentário. Vou colocar aqui, ó, $x. Variável em PHP começa com dólar, tá? Então vou colocar aqui, ó, $x igual 980. $y igual 730. Depois eu falo $r é igual $x vezes $y. Bom, na realidade lá no manual tá falando de verdadeiro ou falso, mas daqui um pouquinho a gente fala, mostra um exemplo. Vou colocar aqui também, ó. Então eu vou colocar aqui $b é igual verdadeiro. Então eu posso ter variável que armazena verdadeiro ou falso. Então o meu $b é verdadeiro. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar echo para me mostrar o valor de R. Vou colocar isso dentro de um parágrafo. Vou colocar aqui, ó, resultado é igual, fecho aqui. Lembra que no PHP concatena com sinal de ponto? Então ponto, isso aqui é uma string, é uma constante. Então eu vou concatenar com a variável $r ponto, para mim agora fechar o meu parágrafo /p. Pronto. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui só para a gente conseguir ver tudo numa página só. Então veja bem, aqui eu tenho um bloco de código de programação PHP. Definição da variável $b que recebe verdadeiro, certo? Definição da variável $x que recebe o valor inicial de 980, certo? O resto aqui é trivial, né, gente? Aqui eu estou pegando, colocando, atribuindo
a variável $R recebe a multiplicação de $X por $Y. Então a variável R vai receber como resultado o valor de X vezes o valor de Y. E depois aqui eu vou mostrar esse resultado. Vou salvar. Depois de salvar, eu atualizo aqui o meu P2. Então deu o resultado 715.400. Esse é o resultado. Bom, tem um B aqui que é verdadeiro, né? O que eu posso fazer com esse B aqui, ó? Deixa eu tentar mostrar ele para ver o que aparece lá. Eco $B. Vou mandar mostrar o conteúdo. Então, depois desse resultado aqui, vai aparecer o conteúdo de $B. Vamos ver? Depois desse resultado aqui, vamos ver o que aparece. Apareceu 1. Tá vendo? E se eu colocar ele como falso? Se eu colocar ele como falso, deve aparecer 0? Vamos ver. Não apareceu nada. Vamos mandar exibir o código fonte aqui. Não apareceu nada. Tá vendo? Bom, mas o mais usado nessa variável do tipo booleana é eu fazer o seguinte, ó. Se a variável B... Aqui, gente, eu tenho uma expressão condicional. Esse if aqui é exatamente igual nós estudamos lá em JavaScript. É exatamente igual vocês fazem em algoritmos, tá? Aqui dentro do parênteses eu tenho uma expressão que vai ter como resultado verdadeiro ou falso. Então aqui no caso, o B é falso, tá? Vou pôr um else aqui, ó, um senão. Então aqui eu vou botar um eco. Vou pôr aqui um H1 barra H1. Vou pôr uma mensagem aqui com letra bem grande. B é verdadeiro. E vou copiar isso e colar aqui. E vou colocar aqui que B é falso. Certo? Então, a variável B por si só, dentro dela eu tenho verdadeiro ou falso. No momento ela é falsa. Então, se B, como ele é falso, tem que mostrar essa expressão aqui. Correto? Então lá, o B é falso. Certo? Bom, a gente acabou já incluindo um if aqui, mas a gente pode pôr expressões aqui dentro, tá? Então eu posso pôr, por exemplo, em vez de colocar $B, eu posso perguntar se $X for maior do que $Y. Se X é maior que Y. Sim, X é maior que Y. Não, X não é maior. Vamos fazer esse outro teste aqui, só para ver essa outra possibilidade. Lembrando que dentro do if aqui eu posso pôr uma expressão com várias cláusulas e no final isso vai resultar em verdadeiro ou falso, o que vai levar a gente a ter esse resultado. Então, ó, sim, X é maior do que Y. Esse resultado é porque X vale 980 e o Y vale 730. Então, se isso aqui é verdadeiro, ele mostrou isso aqui. Vamos trocar aqui, ó. Vou passar o Y para 200. O X para 200. Então, agora essa expressão passa a ser falsa, consequentemente ele vem aqui para o else. Então, já salvei. Olha lá, não, X não é maior. Certo? Bom, então vamos voltar aqui. Já vimos aqui um tipo de booleano, né? Vamos ver inteiros. A criação de variáveis em PHP, gente, é extremamente simples, tá? Olha só, a gente simplesmente dá o nome para a variável e atribui o valor para ela. Então, aqui ó, $A é igual a 1, 2, 3, 4, pronto.
já tem aqui uma variável que tem um valor numérico. Aqui tem outros exemplos, tá vendo? Então, muito simples. Vamos ver aqui como é que eu faço para ponto flutuante. O que é ponto flutuante? São números com casas decimais. Então, aí, ó, a gente usa o ponto, a gente não usa vírgula, tá? Então, se eu quiser fazer aqui, ó, por exemplo, x vale 2,5 e o y vale 3,2, vamos ver qual que vai ser o resultado que vai aparecer aqui, ó. Então, y é 2,5, o x é 2,5 e o y é 3,2. Vamos ver o resultado? Resultado deu 8, tá certo? 2,5 vezes 3,2 dá 8. Quer conferir na calculadora ou todo mundo acredita? Pronto. Esse site do PHP é parecido com o W3, porque o HTML aí é exclusivo para o PHP. Isso, exatamente. É porque na realidade, lá no W3 eu acho que tem até PHP lá, não tem não? Não tem aqui também, ó, nos tutoriais? CSS, JavaScript, tem Python, Java, C++, PHP 5, 7. tem SQL também. Tem SQL também, né? Ai, que legal, ó. Se você gosta mais e quiser estudar por aqui também, não tem problema, tá? Pode usar os dois. Né? Pode usar os dois, tranquilo. Aqui a diferença é o seguinte, aqui a gente está no... Aqui a gente está no manual do fabricante. É a fonte. Aliás, nessa área nossa, gente, na área da computação, é sempre maravilhoso beber da fonte. Porque ninguém conhece mais da bagaça do que quem a criou. Mas eu já baixei um drive do site do fabricante e não funciona, viu? O fabricante fabricou e não funciona. O fabricante fabricou e não deu certo. Mas isso é exceção, hein? Exceção. É legal, aqui também é uma excelente fonte, tá? Beleza. String. String também é tranquilo. String também é muito tranquilo, ó. E aqui, ó, é o exemplo que a gente já fez, né? Isso aqui, gente, ó, não é muito relevante não, tá? Usar esses caracteres aqui, ó, /n, /r, /t, porque, veja bem, a partir do momento que você pode formatar o dado no padrão HTML, é muito melhor. Se você quer trabalhar essa informação de algum jeito, você põe umas tags HTML ali que você vai fazer o que você quiser com a informação. Então é bem mais interessante. E a gente pode usar apóstrofo, como está aqui, ou aspas. Os dois funcionam. Aqui tem um exemplo. É porque com apóstrofo... Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio. Deixa eu mostrar na prática que é mais fácil de entender. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó. Teste igual. Aí eu vou colocar aqui, ó, $x. Aí eu vou fazer, ó, teste 1. E vou copiar e colar isso aqui mais uma vez. E vou colocar teste 2. A diferença: o teste 1 tá com apóstrofo. O teste 2 está com aspas, tá vendo? Ó? Única diferença aqui, ó. Certo? Teste 1, coloquei apóstrofo. Os dois são strings. Teste 2, coloquei aspas. Nos dois casos, lá dentro tem uma variável $x. Então vamos ver o resultado que vai dar isso aqui para você entender o que eu quero explicar. Atualiza. Ó, no teste 1 ele mostrou $x. Já no teste 2, ele mostrou o conteúdo da variável. Então, olha só. Esse teste 2, qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que eu posso fazer, em vez de ter que fazer assim, ó, fecha, ponto para concatenar e abre aspas. Tá vendo? Em vez de ter que fazer dessa forma, ou seja, esta frase... concatena com $x, que concatena com esse código.
Se eu estiver usando aspas, eu posso simplesmente pôr a variável lá dentro que ele já vai fazer isso automático para mim. Então isso é uma opção. Fica a critério de vocês. Eu particularmente, eu sempre faço assim, ó. Por quê? Porque eu nunca consegui decorar se é aspas ou apóstrofo que coloco... Apesar de que aqui no Notepad++ ele mostra. Tá vendo que esse aqui, esse $X aqui tá negrito? E esse $X aqui não? Deu para perceber a diferença? Então, o Notepad++ ajuda. Isso aqui ele está tentando me dizer que isso aqui vai ser mostrado o valor e não o $X. Aqui já vai ser o $X como letras, não como variável. Tá? Então são detalhes pequenos aí que podem fazer diferença. Isso aqui, gente, ó, a gente vai deixar para estudar mais para frente. Vetor, matriz. A gente chegou a fazer isso em JavaScript? Não, né? Não, você deu uma olhada nos ali. Porque você falou que estuda isso mais pra frente. Não deu tempo? A gente não chegou a fazer em JavaScript, não? Eu não lembro, acho que não, né? Fez? É, eu não lembro. Eu não lembro se a gente chegou a fazer. Não, acho que a gente fez um exemplozinho ou outro, acho que a gente fez mesmo. Né? É porque aqui a gente tem uma variável do tipo matriz, né? Então é uma variável que pode ter N posições e cada posição você pode guardar a informação. Então a gente vai deixar ela mais para frente. Objetos. A gente vai estudar objeto. Depois nós vamos aprender como é que faz isso aqui. A gente já vamos tentar já fazer alguns códigos em PHP já usando orientação a objeto. É um recurso bastante interessante. Bom, desse primeiro tipos aqui eu acho que está ótimo. Variáveis. Variáveis básico, provavelmente é o que a gente já acabou de estudar. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui a gente já viu. Aqui, ó. Isso aqui é importante porque você vê, ó, as regras para nomenclatura das variáveis em PHP. Isso aqui vale para qualquer linguagem de programação. Então, $var pode. Não pode, ó, inválido. Por que é inválido? Porque começa com número. Então, variável em PHP não pode começar com número depois do $. Pode pôr underline. Underline pode. Válido. Deus me livre, eu não uso isso aqui de jeito nenhum. Acento, cedilha, não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu não faço. Aqui tá falando que é válido. Não, cedilha. Tá falando aqui que é um caractere ASCII 2 estendido que eu não uso. Tá? Então recomendo, não faça isso também. Oi? Na realidade, o que ele está tentando te falar aqui é o seguinte: maiúsculo e minúsculo faz diferença. Então esse var, tudo escrito minúsculo, e esse var com V maiúsculo são duas coisas diferentes. Entendeu? Então toma cuidado. Aí, outra dica: adota um padrão, gente. Só minúsculo e sem ser. Porque senão, nossa, para você achar um bug no seu código, porque você escreveu um trem maiúsculo e minúsculo e esqueceu e tem duas variáveis iguais, nossa senhora. É triste, hein? Eu não arriscaria brincar disso não. Mas aí é gosto, né? Cada doido com a sua mania. Variáveis pré-definidas. Vamos ver o que é esse troço aqui. Poxa, sem exemplo. Tá, o que acontece? Como toda linguagem de programação, existem algumas variáveis que já são da própria linguagem de programação. Aqui ele está dando um exemplo, ó, $server. Vou copiar isso aqui para vocês verem, ó. Copiar esse troço aqui. Isso aqui eu uso bastante, tá? Vou tascar isso aqui, ó. Vou pôr aqui no meio, ó. Isso aqui é uma variável pré-definida do PHP. Como vocês estão vendo, vou até aproveitar. Essa variável, ela é um array, é uma matriz. Só que no PHP, os índices de uma matriz podem ser palavras ou números. Então,
se eu tenho, por exemplo, uma matriz de alunos, onde alunos posição 1 tem uma informação, alunos posição 2 é outra, alunos posição 3 é outra. Aqui eu tenho uma variável onde a posição é uma palavra. Então eu vou até fazer o seguinte, ó, depois eu vou dar um print R, eu acho que é print R. Print R é uma função e eu vou te mostrar essa variável inteirinha. Aqui ele vai mostrar todos os elementos. Então nós vamos ver as duas coisas. Ó, atualizando. Então aqui, ó, esse C2.site/www é o conteúdo de $server posição document root. Tá? E aqui eu estou mostrando tudo que tem dentro da variável $server. Então aqui, ó, $server é uma array onde a posição HTTP host tem localhost. A posição HTTP connection tem keep alive. E assim sucessivamente, tá vendo? Esse keep alive é o que mesmo? Tá ativo, tá vivo. Tô no ar. Tá vendo? Olha o tanto de informação que tem dentro dessa única variável. Isso aqui é interessante, ó. Essa posição dessa variável, ela me fala qual que é a página que está sendo processada. Tá vendo? Tem várias informações. Ok? Então isso aqui são as variáveis pré-definidas. E não é só essa server não, existem outras, tá? Escopo de variáveis. Escopo de variáveis, seria interessante a gente ver, porque eu vou deixar isso aqui mais para frente, porque a gente precisava começar a brincar um pouquinho com função. Aí eu tenho as questões de incluir pedaço de um código aqui dentro. Isso aqui é muito parecido com o que a gente fez quando a gente incluía. Lembra que em HTML a gente fazia um código JavaScript num arquivo separado, punha o nome desse arquivo .js e incluía ele dentro do arquivo HTML e já podia usar aquele código? Então isso aqui é muito parecido. Eu consigo incluir um outro trecho de código PHP que está no outro arquivo e ele já é encaixado nesse ponto. E eu poderia usar os códigos que estão lá dentro. Então eu não vou entrar no mérito agora do escopo de variáveis, porque a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais função e esses outros recursos para fazer sentido desse de escopo, tá? Variáveis. Jesus, o que é isso? Misericórdia. Nunca usei esse negócio na minha vida. Variável. Porque aqui, ó, você usa $2, tá vendo? Ó, às vezes é conveniente possuir variáveis com nome variáveis. Isto é, o nome de uma variável que pode ser definido é utilizado dinamicamente. Uma variável normal é definida como uma instrução como. Isso aqui é uma variável normal. Vamos ver a variável doidona agora. Uma variável obtém um valor de uma variável e a trata como o nome de uma variável. Ai, meu Deus do céu. No exemplo acima, hello pode ser utilizada como o nome de uma variável, utilizando 2 sinais de cifrão. Você entendeu? Você está guardando o nome de uma variável dentro de uma variável. Agora que eu entendo porque que eu nunca usei esse troço, nunca precisei. Mas, vamos viajar, não? Tá bom, vai. Já é divertido isso aqui, vamos. Se aparecer algum caso, se aparecer algum caso que a gente precisa de alguma coisa desse tipo, a gente... Variáveis de fontes externas. Get post. Isso aqui é o seguinte, quando a gente for fazer os primeiros exemplos, eu preciso de uma forma de fazer com que o PHP tenha acesso às informações que o internauta digitou lá dentro do formulário HTML. Então é através desse get, desse post, que a gente tem acesso a essas informações. Então a gente vai estudar isso aqui mais pra frente, tá? Mais pra frente a gente estuda quando a gente começar a fazer os nossos primeiros exemplos
de acesso, né? Porque, ou seja, eu ponho o formulário HTML para o internauta, na hora que ele mandar aquele formulário, a gente vai receber as informações dentro do PHP para os devidos processamentos. Cadastro. Exatamente, exatamente. Então, beleza. Variáveis de fontes externas, finish. Constantes. Vamos ver o que são essas constantes aqui. Tá. Isso aqui eu já usei. Deixa eu ver isso aqui. Sintaxe. Tá. Bom, constante, como o próprio nome diz, é uma informação constante, que não muda durante a execução do seu código, do seu algoritmo. Quando eu faço isso aqui, ó, $x recebe 2,5. Essa variável $x, ela é variável, porque o conteúdo dela pode ser alterado durante o processamento. Uma constante, não. Você definiu a constante, é aquilo durante todo o processamento. Você não pode mudar o valor de uma constante, senão não seria constante, seria variável. Sei lá, onde que eu posso definir isso aqui? Eu poderia... O caso clássico para isso aqui, gente, é o valor de π. Qual que é o valor de π? 3,14,16. Aqui resumido, né? Se bem que eu acho que em PHP tem até uma função que já dá o valor de π. Mas vamos supor, eu quero definir aqui, ó, $π igual, só que não é com dólar. Você vai ser constante. Vamos ver como é que eu vou definir uma constante aqui. É assim, ó. Então deixa eu copiar isso aqui. Nós temos a instrução aqui para definir, que seria define. Vamos pôr aqui, ó, π. Aí eu estou criando uma constante chamada PI maiúsculo. Aí eu colocando maiúsculo aqui, hein? Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar aqui, lembra que é ponto, não é vírgula. Então, PI maiúsculo é 3.1416. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui também eu vou apagar. Então, eu vou pegar aqui esse teste 2 e vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui depois. Aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, pi. Vamos ver se vai funcionar. Vamos executar. Atualizou. Olha lá, ó. Teste 2, 3.1416. Tá vendo? Teste 2, pi. O que é pi? PI maiúsculo corresponde a 3.1416. Isso aqui, ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sistema, e esse sistema ele roda em 3 sites diferentes, mas é o mesmo sistema. Só que em cada site a URL é uma, a usuário e senha de e-mail é outra. Então o que eu faço? Eu pergunto assim, ó, se aí eu uso aquela variável $server, porque com aquela variável, aí eu não lembro aqui qual que é. Vamos até perguntar aqui de curiosidade, vai. $server PHP. Deixa eu lembrar aqui qual que é, que eu já falo para vocês. Esse cara aqui. Olha o tanto de parâmetro que eu tenho aqui, ó. Isso aqui me dá o endereço IP, o nome do host. Supondo que fosse esse aqui, tá? Supondo que fosse esse. Então o que acontece? Se eu estiver rodando no site abobrinha.com.br, então põe aqui, ó, abobrinha.com.br. Aí o que eu faço? O usuário é João. Jal mesmo. Ok, João vai assim mesmo. Senha é igual 1, 2, 3, 4.
que eu faço isso aqui? Porque, veja bem, eu acabei de falar para vocês que é o mesmo sistema PHP que roda em 3 sites diferentes. Então, imagina se eu tivesse que toda vez que eu atualizar uma versão, que eu for fazer upload, igual a gente fez em HTML, vocês fizeram lá naquele site que vocês criaram, ou você digitava o código já direto lá, ou você desenvolve o arquivo no seu computador e faz upload para o site. Tinha essas opções. Então, o que acontece? Se eu tiver que ficar preocupado, mas será que esse arquivo aqui é para o site A, B ou C? Se eu fizer isso aqui, eu não me preocupo. Por quê? chuchu.com.br. Aí parará, pronto. Então, se eu fizer isso aqui, só que eu uso o define, tá? Deixa eu fazer um negócio decente aqui, senão vai ficar... Vou pôr aqui, ó, user... Para justificar o define. Veja bem, isso aqui, uma vez definido, não mudará durante todo o programa. Ó, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui? Esse mesmo arquivo p2.php, eu posso copiar ele para os 3 sites diferentes. Por quê? Aqui eu vou definir a variável user. Se esse código PHP estiver rodando lá no abobrinha.com.br, o user vai valer JAL e a senha vai ser 1234. Se esse mesmo programa estiver rodando lá no chuchu.com.br, a constante user será popó e a senha será 5464. Entendeu? Aí, por que faz sentido eu usar uma constante? Porque isso aqui nunca vai mudar dentro do site. Em todas as páginas que estiverem sendo processadas, não muda. Sempre vai ser o mesmo valor. Mas eu usei desse recurso porque eu quero ter o mesmo código rodando nos 3 sites que são... Os 3 sites, cada uma tem uma conta no data center. Mas o sistema é o mesmo. Então, se eu fizer uma correção, uma melhoria nesse sistema, eu subo os arquivos lá para os sites e morreu. Não tem que ficar assim, essa versão aqui é para o site A, essa versão aqui é lá para o chuchu.com.br. Imagina se você tiver o mesmo sistema e para cada site que tiver as suas particularidades, você tem que ficar tratando isso. Então, eu coloco as particularidades dentro de um arquivo, onde eu defino as constantes com os respectivos, porque são específicos. Lá na minha conta no data center, eu tenho, eu tenho um e-mail de contato lá no Abobrinha, é contato@abobrinha.com.br. No Chuchu eu também tenho contato@chuchu.com.br. Só que as senhas são diferentes, a URL é diferente, a senha de acesso ao banco de dados, tudo é diferente. Então, até por questões de segurança. Então, isso aqui é um recurso interessante. Então, essa aqui é uma das possibilidades de você usar constante. Tudo bem? Essas variáveis que nós já vimos. Vamos ver o que mais que tem de interessante aqui. Da Augusto não parece ter a diferença de constante por maiúsculo e minúsculo. O que ele está tentando te mostrar aqui, é que já que você definiu a constante com tudo maiúsculo, aqui ele mostra o conteúdo da constante. Aqui ele está te mostrando que isso aqui é outra coisa. Tá? Ele vai falar que isso aqui nem existe, não foi definido, vai dar provavelmente uma mensagem, até um erro. Certo? Bom, constante também. Deixa eu ver essas constantes mágicas aqui, que eu nem lembro o que é isso. Constantes mágicas. O nome do método da classe. Tá. Vamos ver. Por enquanto isso aqui não vai ser relevante, não. Se a gente achar que é interessante mais pra frente, a gente volta nessas constantes mágicas aqui. Expressões. Vamos ver o que a gente tem de expressões aqui. Aqui tem função.
2 a 7. Não. Operadores. Operadores é o mais importante. Ixi, aí tem operador que não acaba mais. Isso aqui, ó, precedência dos operadores. É matemática pura isso aqui, gente. É quando você tiver, a mesma coisa que a gente falou de JavaScript, vale isso aqui, ó. Aqui tem, ó. Vamos ver. Não associativo, direita, esquerda, esquerda, não associativo, não associativo, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Caramba. É melhor você lembrar da matemática, tá? Se você tem uma expressão onde é aquelas regras, multiplicação e divisão é primeiro do que soma e subtração. Então aquelas regras valem aqui também. Se você quer mudar essa lógica, você usa os parênteses, igual na matemática, tá? Então não tem muito segredo aqui não. A questão da precedência desses operadores. É a mesma da matemática. Os operadores aritméticos. Soma é o sinal de mais. Subtração é o sinal de menos. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra. Módulo é o percent. E exponencial é asterisco, asterisco. Tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. Beleza? Aqui também não tem segredo, tá? Os operadores aritméticos aqui é tranquilo. Operadores de atribuição. Aqui tem uns negocinhos interessantes, ó. Mais igual. Ponto igual. O ponto igual é concatenação. E o mais igual, eu faço... o A recebe A mais 5. Então eu posso fazer assim que é mais fácil. Ó. A mais igual a 5. Isso é coisa de preguiçoso. Então ao invés de você colocar A igual a A mais 5, você já faz A mais igual a 5. Isso aqui é legal. E aí você tem o ponto igual. Em vez de fazer B é igual a B ponto para concatenar com dia, você põe B ponto igual e ele já concatena isso aqui. Isso aqui é legal quando você define uma variável onde você vai guardar uma frase, só que essa frase ela vai ser construída aos poucos dependendo de algumas regras. Então você põe lá, a frase é igual a aspas, aspas. E aí cada vez que você for colocar alguma coisa no final da frase, você põe frase, ponto igual e o que você quer ir acrescentando naquela frase. Isso é interessante. Operadores de atribuição. Operadores de comparação. Operadores de comparação também. Ó, se eu perguntar X, vamos voltar naquele exemplo que a gente tinha colocado aqui. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Esse pi aqui pode ir embora? Pode, porque eu apaguei o pi ali. Aqui, ó. Eu estou colocando x maior que y. E se eu quisesse saber se o x é igual a y, eu não posso simplesmente colocar um sinal de igual. Porque o sinal de igual, um só, é atribuição. Aqui eu estou falando que x recebe para dentro dele o valor que está lá dentro de y. Então se eu quero saber se x é igual a y, eu tenho que colocar igual a igual. Sim, x igual a y. Não. X diferente. Vamos testar aqui, ó. X vale 2, y vale 3. Eu estou perguntando, x é igual a y? Vamos ver? Atualiza. Não, x é diferente. Vamos mudar aqui agora. Vamos colocar x vale 3, y vale 3. Agora o resultado tem que ser esse, né? Vamos testar? Sim, x igual a y. Certo? Então, é isso que a gente está vendo aqui nesse item operadores, ó. Igual, igual. Aqui, 3 igual é idêntico. Qual a diferença de ser igual e de ser idêntico? É porque aqui ele fala o seguinte, ó. É que além de ter o mesmo conteúdo, as duas variáveis são do mesmo tipo. Tá? Vamos fazer um teste com esse trem aqui? Até bateu a curiosidade.
Se eu falar que 3.0 é igual a 3, com esse igual aqui, vai falar que sim, eu imagino. Vamos ver. Ó, vamos atualizar. Sim, x igual a y. E se eu colocar 3 igual? Será? Não, porque já tá diferente. Olha lá, ó. Bingo, viu? Ponto zero. Algo pode ser igual, mas diferente. Que conclusão mais louca essa. Pode ser igual, mas não é idêntico. Entendeu? Porque nesse ponto aqui, ó, o x vale 3? Vale. Mas automaticamente eu estou falando que o x ele tem casas decimais. Ou seja, ele seria um float, né, lá do JavaScript. E aqui, quando eu falo que o y é 3, ele seria um inteiro. E float é diferente de inteiro. Os dois valem 3, mas eles não são idênticos porque as variáveis são de tipos diferentes. O conteúdo é igual, mas as variáveis são do tipo diferente. Como é que você pode fazer o diferente? X é diferente de y, eu posso colocar assim, ó, ou menor maior. Tem as duas possibilidades, tá? E aí, você ainda tem aqui, ó, ele é diferente, mas não é idêntico. Ele não é idêntico. Será que A maiúsculo e B e A maiúsculo dá diferença? Não é idêntico? Dá. São coisas diferentes totalmente, né? Aí o menor é tranquilo, o maior é tranquilo, menor igual, maior igual. Esse troço aqui eu nunca usei. O que é isso aqui? Space X. Não vou nem querer saber o que é, tá? Integer menor igual maior do que zero. Não quero nem aprender. Quero nem saber o que é isso. Comando nave espacial. Bom. Não, beleza. Eu acho que aqui a gente já tem munição para começar a fazer uns pequenos exemplos. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um primeiro exemplo, aí eu vou voltar agora lá naqueles... Cadê? Não, era aqui mesmo. String array. Aqui, ó, variáveis de fontes externas, lembra? Do get post? Tá, então vamos lá. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Para fazer esse primeiro exemplo, para encerrar a aula de hoje, eu vou pegar dar uma de preguiçoso aqui, ó, copiar isso aqui, fechar isso aqui, vou apagar isso aqui tudo. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um formulário. Não vou ficar colocando select, porque select é complicado. Vou colocar aqui, ó. Esse action aqui, na realidade, eu tenho que falar quando o internauta clicar no botão submit. Aliás, a gente tem que botar aqui uma informação, ó. O type é submit, mas eu tenho que colocar aqui um nome para esse troço. Value igual enviar. Eu vou colocar com parágrafos. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou fazer uma coisinha básica aqui, ó. X igual, vamos botar aqui um input type. Vamos pro number, né? Vamos fazer bonitinho, já que a gente estudou HTML, né? Aí o nome dessa variável vai ser vx. Pronto. Vou colocar mais uma. Vamos colocar aqui y. Input também vai ser o número vy. Pronto. Ó, então vamos lá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Beleza, então vamos abrir essa página aqui que é o P2. Vamos ver o que tem nesse P2 aqui. Fecha isso aqui, atualizando o P2. Tem só isso aqui, ó. X e Y. Eu posso digitar aqui 88 e aqui 55. O que eu tenho aqui dentro? Só HTML, ó. Mais nada, só HTML. Certo? Beleza.
Aí, o que eu vou fazer? Quando o internauta clicar nesse botão, que é o submit, que está escrito enviar nele, para qual página PHP será enviado os valores de VX e VY? Eu vou colocar para a mesma, que vai ser a P2. Tá? Então, o que é a ação? A ação é, quando o internauta clicar no botão enviar, esta página PHP vai pegar o que o internauta preencheu nesses campos e vai enviar para a página P2. Consequentemente, a página P2 vai ser carregada novamente, só que nós conseguiremos ver essas informações aqui dentro. Ó. Tá? Como é que eu consigo? Através daquelas variáveis, essas aqui. Ó. Eu posso usar de duas formas. Eu posso usar o $post, o $get ou o request. O request pega de qualquer forma, tá? Então deixa eu te mostrar como é que vai ser. Então aqui, ó, aqui eu já estou na programação PHP. Você digitou para x o valor igual digigou. Você digitou para x o valor de ponto. Dentro do request, como é que é o nome da variável lá do HTML? VX. Aqui, ó, no name, VX, tá vendo? São coisas diferentes. Esse name, isso aqui é o nome da variável que está lá dentro do HTML. Quem trabalha com isso aqui é o browser. Tá? É o navegador, Mozilla, Firefox, etc. Chrome, que na hora que clica no submit, o navegador pega essas variáveis com os valores digitados para o internauta e envia para a URL que está aqui, ó. Aí o Apache recebe e repassa para o PHP. E dentro do PHP a gente pega nesse request. Vou fazer isso aqui agora. O valor para Y. Se eu não botar um BR aqui vai ficar uma doideira, né? Porque vai ficar um em cima do outro. BR, pronto. E aqui é o VY. Certo? Vamos ver então? Eu preciso dar uma atualizada aqui na página. Atualizou. Pimba. Ah, isso aqui é legal. O que aconteceu? Vou explicar. Olha só. Quando eu entrei na página p2.php, o que aconteceu? O Apache pegou isso aqui, mandou para o internauta. Quando ele viu que aqui é PHP, ele falou: PHP, resolve. Aí o PHP falou assim: beleza, vou mostrar isso concatenado. Mas o que é isso aqui? Eu não recebi nada disso. Então, se eu não recebi, aí ele dá essa mensagem aqui, ó. Índice indefinido. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui somente quando a página P2 for chamada através do submit, porque aí está vindo essas informações. E aí, percebe? Só vou processar isso aqui quando tiver vindo alguma coisa enviada por um formulário. Como é que eu faço essa lógica? Eu tenho um if, já vou deixar o if aqui. E aí eu vou colocar tudo dentro do if. Tudo dentro do if, bonitinho, com indentação. Como é que eu faço? No PHP eu tenho uma função que é essa aqui, ó. Essa função está perguntando: esse troço existe? Que troço? Esse aqui, ó. Eu vou perguntar só o VX. Por que eu vou perguntar só o VX? Porque se existe o VX, existe o VY. Não tem jeito de vir um só. Quando o cara clicar no botão submit, vem tudo que está dentro do formulário. Todos os inputs que tem lá dentro. Então o cara não consegue mandar um pedaço sim e outro pedaço não. Sempre vem tudo. Então se existe o VX, existe todos os campos do formulário. Entendeu? Então eu estou perguntando, ó, existe esse VX? Então eu vou fazer o que está aqui dentro.
Vou salvar. E agora, na hora que você vê que eu vou atualizar aqui, ó, bingo. Carreguei a página. O Apache mandou isso aqui. Ele mostrou o formulário. Aí o PHP falou assim, eu estou recebendo o VX lá do formulário HTML? Não. Então não vou fazer nada. Passou batida aqui e seguiu, não deu erro mais. Tá, então se eu digitar aqui agora 777 e aqui 333, na hora que eu clicar no botão enviar, olha lá, você digitou 777 e você digitou 333. Vejam que, olha o que aconteceu. O p2.php foi chamado, depois tem uma interrogação, depois tem vx igual a 777, um e comercial e o vy igual a 333. Essa forma de enviar os dados aqui na URL é o GET. É aquele que mostra na URL. Eu não sei se a gente já tinha falado disso, acho que não, né? O host não mostra. Então se eu colocar aqui, ó, método igual post, vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que os dados do formulário não serão enviados na URL. Então eu vou apagar isso aqui de novo. Olha lá. Certo? Deixa eu mandar ver o código fonte. Agora o método do formulário é post. Então se eu digitar aqui 6666 e aqui 3333, quando eu clicar no enviar, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele chamou a página P2, passou os dados do VX e do VY, porém não foi via URL, foi pelo método post. E lá dentro do PHP eu consegui receber os valores digitados para o internauta. Certo? Bom, só esse pouquinho que a gente estudou hoje já abre um horizonte monstruoso. Por quê? Porque você já sabe HTML, você já sabe fazer um formulário HTML e você agora já sabe como é que lá dentro do PHP você pega as informações que o internauta digitou no formulário. Então, de agora em diante, é só a gente botar a criatividade para funcionar. E, por exemplo, aquela lista de exercícios que vocês fizerem em JavaScript, daria para fazer ela também agora em PHP. Só que, em vez do processamento estar lá no JavaScript e o internauta ver, se ele quiser o código, o processamento agora está todo no servidor escrito em PHP e o cara não tem acesso ao código-fonte. Aliás, acabou de me ocorrer que pode ser uma boa atividade para a disciplina, né? Você já tem a lista, você já tem o código em JavaScript, é só pegar e traduzir para PHP, fica um trabalhinho fácil de fazer, bom para praticar. Vamos pensar nisso aí? Depois a gente define, a gente não definiu a agenda dessa disciplina de linguagem de programação, depois a gente define aí como é que a gente vai fazer, certo? Chega por hoje, né?